Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, hein? Terça-feira, 20 de junho, foi terminar só ontem a nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E com novidades, hein? Temos um novo líder, o Amazonas, do artilheiro Sassá, que agora tem 11 gols, está disparando na artilharia, ultrapassou o São Bernardo e é o novo líder. Amazonas é o novo líder, junto com o São Bernardo, que tem 2 pontos a menos e agora é vice-líder. São Bernardo veio nas 8 rodadas liderando, perdeu o fôlego e agora o Amazonas passou. Olha, tem novidade também no G8. O Confiança, que começou bem, começou brigando com o São Bernardo pela liderança e tal, deu uma queda, saiu do G8 e agora retornou. Retornou ao G8 o Confiança e ele retornou tirando Paysandu. Tirando o CSA. Tirando o CSA. O Paysandu e o Remo saíram da zona do rebaixamento. São outras novidades. Paysandu e Remo saindo da zona do rebaixamento e empurrando Manaus e Altos. A briga está muito, mas muito disputada. Lembrando que são 20 clubes participantes, mas não tem turno e retorno não. É só o turno, 19 rodadas. Foi a nona agora. A partir da próxima, que é a 10ª, nós já vamos ultrapassar os 50% do campeonato. E sempre lembrando que é diferente a competição. Os 8 primeiros colocados, vamos sempre ficar assim de olho no G8, os 8 primeiros colocados vão para os 2 quadrangulares decisivos da próxima fase. Aí nos quadrangulares vão jogar em turno e retorno, os 2 primeiros colocados vão disputar o título e já garante o acesso. O segundo colocado garante o acesso e os 2 primeiros disputam o título. O campeonato é diferente a Série C, até por isso está muito disputada. Bom, vou falar de tudo isso, vou falar da próxima rodada, inclusive eu preciso pegar aqui a próxima rodada para vocês. Nós temos a próxima rodada que vai começar final de semana e com um detalhe, ela vai começar final de semana e vai acabar na quarta-feira. Começa sábado e domingo, aí tem jogo segunda, terça e quarta. Mas enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e pedir o seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, sua pergunta, enfim. Vamos tocar aquela ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz com Z, Luiz Ademar JR, certo? Vamos falar então do novo líder, o Amazonas, do artilheiro Sassá. Olha, será que o Sassá vai terminar a Série C? Será que na abertura da janela e tal vão contratar o Sassá? O Sassá teve oportunidade em vários clubes grandes, né? Nunca, talvez, por ser um pouquinho desregrado fora de campo, não conseguiu convencer dentro de campo. Quando convenceu, enfim. A verdade é que a carreira dele é sempre repleta de altos e baixos. Foi pro Amazonas, tá jogando o fino da bola. E o Amazonas conquistou a sua liderança. Claro, teve o tropeço, ele jogou primeiro, ele jogou lá no sábado, foi jogar no Piauí com Altos, meteu 3-2. E aí, chegou na segunda-feira, o São Bernardo, que era o líder, perdeu, e a liderança provisória, que era do Amazonas, virou definitiva. Bom, primeiro jogo dessa nona rodada foi no sábado, dia 17, às 16 horas. O Amazonas foi lá no Piauí. E olha com um detalhe, o Altos fez 2-0. Com 2 minutos de jogo, o Elielton de cabeça fez 1-0. Depois o Ian Felipe foi lá e fez 2-0. Com 4 minutos do primeiro tempo, estava 2-0. Que coisa maluca, né? Que coisa maluca. Mas aí veio aquela situação, né? A virada sensacional. O Sassá, ainda no primeiro tempo, fez 2-1 cobrando o pênalti aos 26. E no segundo tempo, aos 14 do segundo tempo, ele cobrou novo pênalti e fez 2-2. Aí o jogo caminhava para o empate, o jogo pegado e tal, até que o Gustavo Hermel acertou um tirombaço, um golaço aos 41 e deu a vitória para o Amazonas. Amazonas, novo líder com 18 pontos. Primeira vez que a competição agora na nona rodada tem um novo líder, é o Amazonas. E o Altos, com esse resultado, foi parar na zona do rebaixamento. Meu amigo Sérgio Soares vai ter que, suar frio lá para poder tirar o time desse sufoco. Chegou com o time no sufoco, tirou, agora o time teve uma queda de novo, perdeu em casa, 3-2. O Altos é o 18º colocado com 9 pontos. Está de sair da zona do rebaixamento. Mas essa briga aí, pelo visto, vai ficar no parte de baixo da tabela. O Sérgio vai ter que trabalhar, vai trabalhar dobrado. E o Amazonas, vencendo no sábado, ficou secando o São Bernardo, que joga na segunda-feira à noite. E jogou em casa.
Jogou em casa contra o Volta Redonda. Rapaz, foi um show de bola. O Douglas Esquilo estava no Velo Clube aqui na Série A2. Fez 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, o São Bernardo tentou sair. Matheus Santos fez 2-0 e o Caio Vitor fez 3-0 e ficou barato. O treinador mesmo o Zanardi do São Bernardo falou: meu time foi irreconhecível, mereceu a derrota e não tem nem que reclamar. Perdeu a liderança, mas está no G8, segundo colocado com 16 pontos, a 2 do Amazonas. E para o Volta Redonda, foi sensacional que ele subiu 3 posições, tem 12. O Ipiranga, que é o oitavo no G8, tem um pontinho a mais só. Volta Redonda passou a pensar novamente no G8. Vitória sensacional. O terceiro colocado é o Zequinha. Quem é o Zequinha, Ademar? É o São José, lá de Porto Alegre, o querido São José. Time querido, é tipo o Juventus, aqui em São Paulo, todo mundo gosta, ou a Portuguesa, que todo mundo gosta, é o Zequinha. O Zequinha foi jogar com Manaus, lá em Manaus. Meteu 4, e o técnico Igor Magalhães foi mandado embora. O técnico Igor Magalhães foi mandado embora e, curiosamente, já contratou o Moacir Júnior, que tinha sido mandado embora da Aparecidense também, da Série C. É a dança dos técnicos, né? O Igor Magalhães foi mandado embora, por quê? O Manaus faz 1-0 com o Lucas Mota. Maravilha. Aí o Felipe Baiano é expulso. Amigo, campeonato competitivo, de principalmente preparo físico, você jogar com 1 a menos lá em Manaus, amigo, loucura. Silas de cabeça empatou no primeiro tempo. Thiago Santos virou no início do segundo tempo. Aí o Silas de novo fez aos 35. E o Thiago Santos de novo fez aos 39. Show de bola. E olha, o Silas é o terceiro artilheiro do campeonato. Sassá tem 11. O Eric Farias, que não marcou de Ipiranga, tem 8. O Silas foi para 6. 6 gols. Entrou nessa briga aí maluca. São José com 15 pontos, os mesmos 15 do Operário, o mesmo 15 do Náutico, mas nos critérios é o terceiro colocado. E olha, jogou o Manaus para a zona do rebaixamento, caiu 2 posições e entrou. Manaus e Altos do Piauí entraram na zona do rebaixamento com 9 pontos. Um pontinho de sair, mas quer queira ou quer não, já vamos a próxima rodada ultrapassar a metade do campeonato, tem que ficar muito de olho. Quem tem 15, que nem o Zequinha, é o Operário de Ponta Grossa, Operário do Paraná, que vem fazendo uma recuperação no campeonato. Foi jogar com o Ipiranga em Erechim. O artilheiro, o Eric Farias, não fez nenhum gol e o Operário meteu 2-0. Alisson Tadeu e o Vinícius Popó de cabeça. O Vinícius Popó foi artilheiro da Série A3 do Campeonato Paulista pelo Capivariano. Foi contratado, já está fazendo seus golzinhos lá, hein? Já está fazendo seus golzinhos e a coisa está muito boa pro Operário. Vamos lá, Operário 15 pontos, os 15 do São José, mas nos critérios é o quarto colocado. E o Ipiranga, apesar da derrota em casa, caiu 4 posições. Era o quarto, passou a ser o oitavo, com 13 pontos, mas segue no G8. Segue no G8, ainda tá ali, né? Mas tem que tomar cuidado que o Figueirense e o CSA tem 13 também estão fora. Então essa briga promete e promete muito. E fechando a turma dos 15, mas na quinta colocação pelos critérios foi o Náutico. O Náutico nessa rodada, ele empatou. Ele foi jogar fora de casa com o Belo. Quem que é o Belo, Ademar? É o Botafogo, é o querido Belo, da Paraíba, de João Pessoa, da linda João Pessoa. O Jael de cabeça fez 1-0 para o Náutico e o Bismarck empatou. O resultado, se você for pegar, acabou agradando todo mundo. Náutico segue no G8, quinta colocação com 15 pontos a 3 do líder. O Botafogo, apesar de ter caído 2 posições, tem 14, um pontinho a menos só, mas está no G8. Agora, o que não podem é vacilar. Eles continuam no G8, mas não podem vacilar porque estão ali próximos dos times que estão fora. Então, isso tem que tomar sempre cuidado. E quem voltou com 14 pontos do Belo, mas nos critérios está na frente do Belo, é o sexto, enquanto o Belo é o sétimo, é o Confiança, do Vinícius Eutrópio. O Confiança vai readquirindo confiança. Eu sempre brinco com a Confiança, porque o torcedor do Confiança já me escreveu aí no nosso bate-papo, no nosso tal, falando: Ademar, não confio muito, o time é esse e tal, e o Confiança estava lá em cima. Aí quando o Confiança caiu, eu falei: pô, o torcedor estava com razão. Desculpa, não estou lembrando do seu nome, mas você escreveu e nós batemos papo. E aí o Confiança vem recuperando a confiança da torcida. Jogou com o América em Natal, na Arena das Dunas, e olha, o Negueba fez 1-0. O América não saiu da zona do rebaixamento. Você pega um time da zona do rebaixamento com torcida chata que comparece, que apoia e vai lá e vence. Confiança subiu 4 posições. Era o 10º, foi para 6º, entrou no G8.
E o América, que poderia ter saído da zona do rebaixamento, continua lá em 19º, continua na zona do rebaixamento, caiu 2 posições, tem 9, é verdade que é 1 ponto de sair. Mas perdeu uma grande oportunidade, né? Perdeu uma grande oportunidade. Então você tem o Confiança com 14, o Belo Botafogo da Paraíba com 14 e o Ipiranga que perdeu com 13. Com 13 também está o Figueirense. Figueirense que, olha, venceu o duelo catarinense com o Brusque. Vamos lembrar que o Roberto Fonseca tinha sido mandado embora. O Paulo Baier, que fez grande trabalho aqui no Paulistão, no Botafogo de Ribeirão Preto, apesar de ter sido mandado embora e tal, tinha feito um bom trabalho, tinha subido o Botafogo da Série C para a Série B, estreou no duelo catarinense com 1.483 pagantes e aí fez 1-0 o Figueirense em cima do Brusque, duelo catarinense. Estreia do Paulo Baier maravilhosa, o Figueirense com essa vitória e uma vitória expressiva, o Figueirense foi a 13 pontos, subiu 3 posições, tem os mesmos 13 do Ipiranga, mas nos critérios está fora, mas está na briga, sensacional. E o Brusque caiu 5 posições e agora é o 14º colocado com 11 pontos. O Brusque tem que tomar cuidado, também já teve no G8 e está oscilando ali no meio da tabela. Tem que tomar cuidado na parte de baixo. Quem tem 13 também é o CSA, que tropeçou em casa. O CSA ficou no 1-1 com o Lanterninha Aparecidense. E olha que o Aparecidense fez 1-0 com o Rafael Luz e o Thomas Basto empatou. A curiosidade é que esse jogo começou na segunda-feira, aí choveu, o campo, a chuva tirou as demarcações do campo, aí adiou, aí voltou para o dia seguinte, demarcar e tal, e o jogo começou na segunda e terminou na terça. Curiosidade. 1-1, o Emerson Maria estreou no comando do Aparecidense, tinha mandado embora o Moacir Júnior, que acertou com o Manaus. Olha que maluquice. Bom, o Emerson Maria conseguiu um ponto fora de casa, maravilha. O ponto não tirou da lanterna, tá com 7 pontos, a 3 de sair da zona do rebaixamento. Mas ponto fora de casa para quem tá em último é maravilhoso. Ainda mais fora de casa, contra um time que estava no G8 e saiu do G8, que é o CSA. O empate em casa fez o CSA sair do G8. Então veja como foi importante esse resultado para a Aparecidense. Para o CSA foi péssimo. Volta Redonda, que venceu o líder, é o 11º com 12. E vamos para o Paysandu, que saiu da zona do rebaixamento. O Papão da Curuzu, olha o Papão da Curuzu, jogou com o Floresta em casa e de virada. Tomou um gol do Romarinho, o Floresta inclusive mandou embora o técnico Gerson Guzmão com essa vitória. Tomou um gol do Romarinho aos 18 do segundo tempo, mas o Mário Sérgio, o artilheiro Mário Sérgio, o Super Mário, virou o placar aos 23, aos 31, e essa vitória maravilhosa para a torcida do Papão fez o time sair da zona do rebaixamento com 12 pontos, agora é o 12º colocado, certo? E aí o Floresta está ali na 16ª colocação, caiu 3 posições com 10 pontos, a um dos times da zona do rebaixamento, Náutico, Manaus e Altos. Situação complicada, tanto com o técnico Gerson Guzmão, que parece que também já está acertando com outro time, mas o Floresta mandou o Gerson Guzmão embora. E quem está junto com o Papão e saiu junto com o Papão é o rival, o eterno rival, Remo. Tem 1 ponto a menos, 11, o Paysandu fez 12, mas o Remo também, depois de lá, ó o Remo, O Remo lutou e finalmente saiu com uma vitória expressiva. Foi jogar em Minas Gerais com o Pouso Alegre e meteu 2-0 com um detalhe, hein? Jogando com 1 a menos. O Fabinho foi expulso aos 38 do primeiro tempo. E o segundo tempo todinho 0-0, com 1 a menos, fez 2-0, gols do Rodriguinho e do Lucas Mendes. Que vitória maravilhosa, hein? Que vitória maravilhosa. Remo subiu, saiu da zona do rebaixamento ao 13º com 11 pontos. Tá 2 do G8, já começa a pensar em cima, o time que não saía de baixo. Olha que coisa maravilhosa, né? E o Pouso Alegre caiu 4 posições ao 15º com 11, já tem que se preocupar lá embaixo. O técnico Roger já tá começando a ficar pressionado, hein? Situação complicada. O Brusque, que perdeu do Figueirense, tem 11, 14º. O Pouso Alegre foi para a 15ª colocação com 11. E o Floresta é o 16º com 10. Na zona do rebaixamento nós estamos com o Manaus agora com 9, o Altos com 9, o América com 9 e a Aparecidense com 7. Então a briga promete. Artilheiro isolado é o Sassá com 11, o Eric Farias, que não fez gol na rodada, tem 8, do Ipiranga. Aí com 6 o Silas do São José,
Com 5, o Bruno Santos do São Bernardo também não marcou. O Mário Sérgio do Paysandu já foi a 4. O Romarinho do Floreste foi a 4. E o Souza do Náutico tem 4. Vamos finalizar o vídeo falando para vocês que o campeonato vai começar sábado, a 10ª rodada, e vai terminar na quinta-feira, 19 horas. Na quinta-feira, dia 29. Então o próximo vídeo que eu vou gravar é quinta-feira à noite. Porque a 10ª rodada vai se espalhar. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Olha quantos jogos. Vamos lá. Sábado, Manaus e Confiança. O Manaus em casa, zona do rebaixamento, contra o Confiança que acabou de voltar para o G8. Duelo dos extremos. Sábado, 16 horas. 16h30, Remo e Figueirense. O Remo acabou de sair e quer encostar ou até entrar no G8, dependendo dos resultados, contra o Figueirense, que é o primeiro fora do G8. 2 times de olho no G8, jogo interessantíssimo. 17 horas do sábado, o Brusque contra o Floresta. Um tem 11 e outro tem 10. Fatalmente, muito provavelmente, quem perder aqui pode parar na zona do rebaixamento, hein? Domingo, 16 horas, no Piauí, Altos e Pouso Alegre. 2 times, o Altos na zona do rebaixamento contra o Pouso Alegre, que está 2 pontos da zona do rebaixamento. Outro time que quem perder aí, o Altos não sai se perder, né? Ele já tá. Mas se ele vencer, ele pode colocar o Pouso Alegre lá. 16 horas do domingo, Volta Redonda e Ipiranga. Volta Redonda tem 12, Ipiranga tem 13. Ipiranga está no G8, Volta Redonda não. Olha que jogão interessantíssimo para o G8. 16 horas lá em Volta Redonda. 19 horas, o Zequinha dentro da zona do G8, da classificação, enfrentando o vice-líder. Só que o vice-líder São Bernardo tem 16, o Zequinha tem 15. O Zequinha pode chegar aos 18 do Amazonas, brigar pela liderança e passar o São Bernardo. E o São Bernardo precisa vencer para, quem sabe, com a combinação de resultados, voltar na liderança. Segunda-feira, em Ponta Grossa, o Operário Aparecidense. O Operário também de olho, né? De olho ali na liderança, porque ele está no meio da tabela com 15, o líder Amazonas tem 18, jogando com a lanterninha Aparecidense em casa. Terça-feira, o Belo, lá em João Pessoa, o Botafogo recebe o Paysandu. O Belo, 14 pontos, está dentro do G8. O Paysandu tem 2 a menos e joga, se vencer, passe o número de pontos do Botafogo. Que jogo interessantíssimo, terça-feira, 21h30. Na quarta, o CSA, tentando voltar para o G8, enfrenta o América desesperado na zona do rebaixamento, lá no Rei Pelé. E quinta-feira a gente fecha com o Náutico, que está dentro do G8, enfrentando o líder Amazonas. Olha que jogão. Se o Náutico vencer, ele chega aos 18 pontos do Amazonas e vai ver para os critérios quem é o líder. Evidentemente que tem muitos jogos aí, de repente pode ter ultrapassado já o Amazonas. Mas o último jogo é sensacional. Quinta-feira, Náutico contra o líder Amazonas. E claro, quinta-feira, assim que acabar esse jogo, eu assisto. Acabou, eu passo um panorama para vocês de toda a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que vai levar 4 para a Série D e 4 para a Série D. Série B, 4, os 4 primeiros. Série D, os 4 últimos. É isso aí, até quinta-feira. Forte abraço, fiquem com Deus, até lá.